E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 3, versos 3 a 5. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, te agradecemos por este dia que estamos tendo e também por estes momentos que teremos agora estudando a Tua Palavra. Uma vez mais, Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco, todos os que escrevem pedindo orações. Tu conheces o problema que cada um enfrenta, conheces o coração, a fé. Dê vitórias conforme for a Tua santa vontade. Pedimos que abençoes especialmente Antônio Sabino da Silva, também abençoe Jardileide Silva, abençoe Maria Ângela. Ela pede por Esther e o pai da Esther, que tu dês vitórias a eles. Queiras abençoar também Regina Neves, Ana Assis, Ana Cruz, Luísa Manuel, Maria Zoca, todos os pedidos que eles mencionam e também os nomes e as necessidades que têm, que recebam essas bênçãos conforme for a Tua santa vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo da semana falando sobre tribulações. É um fato que acontece na vida de todos nós. Em algum momento vai surgir um problema que às vezes vai abalar a nossa fé. Mas assim como nós estudamos ontem acerca de Jó, nós precisamos continuar confiando nesse Deus. Mesmo nós não entendendo o porquê, se bem que hoje nós temos a Bíblia que nos dá a base para entendermos tudo o que acontece, naquela ocasião do Antigo Testamento, especialmente na história de Jó, ele não entendia, ele não sabia, não tinha nada escrito. Mas hoje nós temos tudo escrito e nos dá base para nós nos mantermos fiéis e confiantes em Deus. Jó, ele, mesmo sem compreender o motivo do seu sofrimento, de tanta tragédia, ele permaneceu fiel a Deus. Ele se manteve firme. Ele não culpou a Deus, ele não amaldiçoou a Deus, pelo contrário. Jó, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, verso 21. Irmãos, que essas lições, esses estudos que estamos fazendo, nos ajude a nos mantermos firmes na fé. Nós temos hoje tudo relatado na palavra de Deus. Se nós duvidamos do poder de Deus, é porque nós não conhecemos a fundo a Bíblia Sagrada. Principalmente as histórias principais de sofrimento, de lutas, de perda, de provação, de tribulação. Nós precisamos conhecer isso e saber que Deus está no controle e que Ele tem o poder e que Ele age no momento dele, não no nosso momento. Nós encontramos no Novo Testamento uma história que vocês também já conhecem. Esses estudos que nós estamos fazendo, estamos trazendo histórias conhecidas, que às vezes nós conhecemos, lemos, mas certos detalhes passam desapercebidos em nossa vida. Porque às vezes nós fazemos aquela leitura rápida, ou ouvimos sobre algum fato que aconteceu e nós não assimilamos aquilo. Apenas ouvimos, entra num ouvido e sai no outro. Aqui em Lucas, no capítulo 24, conta a história daqueles 2 discípulos que, naquele final de semana em que Jesus morreu, naquela sexta-feira, no primeiro dia da semana, que é o domingo, eles estavam voltando para Emaús. Emaús ficava a cerca de 12 quilômetros, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, morto, ressuscitou. E esses 2 discípulos estavam então voltando para Emaús, caminhando a pé, porque naquela época não tinha tantos meios de locomoção como nós temos hoje. E eles vinham conversando sobre o que havia acontecido naqueles últimos dias ali em Jerusalém. Eles viram todos os acontecimentos daquela semana. Eles viveram aquilo com Jesus. Jesus entrando na cidade montado num jumentinho. Jesus expulsando os cambistas do templo. Jesus
realizando ainda milagres naquela última semana que Jesus estava com eles. Jesus, ele realizando a Páscoa, Jesus orando no Getsêmani, tudo isso eles presenciaram e participaram, viveram isso com Jesus. Jamais eles imaginavam que Jesus, que era o Messias que eles estavam aguardando, que fosse estabelecer um reino, jamais imaginavam que Jesus seria morto. E eles ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam voltando para Emaús, mas não sabiam. E eles conversavam então entre eles o que havia acontecido, e Jesus se põe ao lado deles. E Jesus começa a caminhar e ouvir a conversa deles, e Jesus pergunta assim: sobre o que vocês estão conversando? E aí eles perguntam para Jesus: olha, você não é daqui de Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? E então Jesus começa a falar para eles tudo o que estava escrito no Antigo Testamento, no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, e também os profetas, tudo o que estava escrito acerca dele, que era necessário que o Messias padecesse. E então Jesus novamente desaparece, né? Eles iam entrar em algum lugar e Jesus então sai da presença deles. E eles então, chegando na casa para onde eles iam, eles contaram ali o que havia acontecido no caminho. Porque quando Jesus falava com eles acerca do que estava escrito no Pentateuco, dos profetas e também nos Salmos, eles disseram assim que o nosso coração ardia. Por quê? Porque havia verdades que estavam ali diante dos olhos deles e que eles não entendiam. Irmãos, quanta verdade nós temos na Bíblia que às vezes nós não estamos entendendo, mas quando o Espírito Santo fala conosco, o nosso coração arde de alegria e em descobrir novas verdades. E assim aconteceu com esses 2 discípulos. Interessante que quando Jesus estava ali com esses 2 discípulos, eles vão então até esta casa onde estavam os outros discípulos reunidos. E aqui no capítulo 24 de Lucas, no verso 35, nos diz: então os 2 contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja convosco. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e, como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Vejam, se você tiver a oportunidade, leia na sua Bíblia o capítulo 24 de Lucas. Está relatada essa história do caminho de Emaús. O que nós queremos aqui, irmãos, aprender é que às vezes nós estamos tão preocupados com os acontecimentos, a história deste mundo e no meio político, no meio social, quanta injustiça que está havendo, estamos tão absorvidos com essas coisas e não vemos que Jesus está caminhando ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Isso aconteceu com esses 2 discípulos. Eles não reconheceram que era Jesus. E então, depois que Jesus aparece na casa, e eles ficam assustados, pensando que era um fantasma, porque naquela ocasião a influência grega a cultura grega tinha influenciado muito os judeus. E eles criam que havia fantasmas. E então, quando Jesus apareceu no meio deles, né, portas fechadas, janelas fechadas, Jesus aparece. Eles pensando que era um fantasma. Aí Jesus: calma, fiquem tranquilos. Olha minhas mãos, olha os meus pés. Jesus come com eles, porque fantasma não come. E Jesus comeu. Olha, eu tenho ossos, sou eu, toca em mim. Vejam, irmãos, Jesus ele é real. Jesus, ele é tudo isso que nós lemos na Bíblia. E ele quer se manifestar também em nós, em nossa vida, no nosso problema. Ele quer nos dar a vitória. Mas para isso nós precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergá-lo e vê-lo, que ele está próximo de nós para nos ajudar em meio às nossas tribulações e nossos temores. O apóstolo Paulo,
Em Romanos capítulo 8, verso 28, ele escreveu: "E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito." Então, muitas coisas acontecem em nossa vida porque é para que se mostre o amor de Deus para conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, ele escreveu: "Alegrem-se sempre no Senhor." Repito, alegrem-se. "Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor está junto de vocês e que virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez." Vejam, não vivamos preocupados com o que está nos acontecendo. Vamos orar a Deus e vamos ter a certeza de que Deus irá agir e irá nos conceder a vitória. O apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 1, e a partir do verso 2, Tiago escreveu: "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte." Então são conselhos da palavra de Deus para nós que enfrentamos dificuldades, problemas, tribulações, dores, sofrimentos, enfermidades, perdas de vidas humanas, perdas materiais. São conselhos. Anote esses versículos que eu citei aqui para vocês: Romanos, Filipenses, Tiago. Leia depois na sua Bíblia para que fortaleça a sua fé e que continue confiando nesse Deus e que saiba que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Queremos agradecer a vocês que estiveram conosco e lembrando que às vezes nós esquecemos que Jesus ele está ao nosso lado nos vales da vida que atravessamos e muitas vezes nós não o reconhecemos porque os problemas que estamos enfrentando são maiores em nossa mente do que a certeza da presença de Jesus. Que Deus nos abençoe e que nos dê um bom dia.